Olá, eu sou o Dylan Della Pasqua, editor-chefe da Agência Safras, e hoje a gente dá início a mais um resenha de Safras e Mercado. O assunto nesse programa vai ser o mercado de sementes. A gente já vou apresentando aqui quem vai participar dessa conversa. Eu tenho como convidado o CEO da Boa Safra Sementes, o Marino Coupe. Tudo bom, Marino? Tudo bom, Dylan? Tudo bom, Luiz Fernando? Tudo bom aí a todos os telespectadores? Além do Marino, eu converso aqui com o Luiz Fernando Roque, que é o analista de safras e mercado para o mercado de soja, e ele vai estar participando dessa conversa, onde a gente vai tentar contextualizar a situação do setor de sementes e também a perspectiva com a safra de soja do Brasil. Tudo bom, Luiz? Tudo bom, Dylan? Boa tarde, Marino, boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer participar de novo aí, dessa vez aí com um convidado especial, que é o Marino aí da Boa Safra. Tá certo. Marino, a Boa Safra ela é líder na produção de semente de soja no Brasil. Eu gostaria que tu apresentasse um pouco mais, falasse um pouco mais da empresa e contextualizasse para nós aí a situação. Então, Dylan, nós somos uma empresa focada em sementes de soja, tá? Temos aí um pouco de sementes de milho e feijão, mas o grande foco é sementes de soja. Essas outras culturas ainda é um processo de crescimento na empresa. E hoje a gente é uma empresa muito focada no centro-oeste brasileiro. Então, a gente tem uma participação muito relevante, principalmente no Mato Grosso, em Minas e em Goiás. Mas nós fizemos um IPO em abril desse ano. Tá? O IPO é uma oferta inicial de ações. Então, hoje nós somos uma empresa listada na Bolsa. Né? Nós temos aí muitos acionistas. Hoje, mais de 40 mil CPFs têm ações na Bolsa. Né? A gente inaugurou uma nova janela aí de mercado até de ações para o agro. Então, hoje a gente tem poucas empresas. O Brasil, a gente fala que o Brasil é muito representativo, o agro no PIB. Né? Mais de 26% do PIB do Brasil é agro, mas na Bolsa a gente é menos de 2%. Tá? Então, a gente abriu essa janela e a nossa ideia foi captar dinheiro para crescer o negócio. Tá? Então, nós estamos aí com um projeto de expansão de médio e longo prazo, tá? Para os próximos 5 anos. A gente está abrindo aí plantas na Bahia, plantas no próprio Mato Grosso, e no médio prazo a gente deve estar indo aí para o sul do país também, atuando aí também no Paraná. Né? Então, essa é a ideia. Deixar de ser uma empresa que atua muito forte no centro do país e atuar um pouco mais no norte e um pouco mais no sul do país também, atingir o Brasil inteiro aí nos próximos 5 anos. Marino, recentemente a Boa Safra inaugurou uma usina fotovoltaica, uma unidade em Goiás. Podia falar mais sobre esse investimento e também se há alguma projeção de mais investimentos nos próximos anos? Tem alguma coisa programada para 2022? Então, Dylan, a verdade é que nós inauguramos essa planta. Nós temos, esse foi um projeto pioneiro. Hoje, em Goiás, a gente tem a unidade de Cabeceiras, que é a nossa maior unidade de sementes de soja. Tá? É uma unidade que, para contextualizar o mercado, ela faz em torno de 1,5 milhão de sacas de 40 quilos, tá? de sementes de soja. E a nossa ideia era transformar essa unidade em autossuficiente em energia. Então, a gente inaugurou agora uma usina fotovoltaica, tá? Foi um pouco mais de 1 ano de projeto. Essa usina ela alimenta aí a planta, tá? Basicamente 100% da planta. Ela gera 1,2 megawatts por ano, o que seria capaz aí de gerar energia para atender 1.042 residências. Tá? Então, a gente tem essa ideia da energia limpa, da energia autossustentável. A gente acha que é um passo muito forte em direção ao futuro, faz parte do nosso programa ISD.
mas para ser bem assim honesto, apesar de a gente já ter inaugurado ela há uns 2 meses atrás, ela foi ligada recentemente, tá? Então a gente ligou ela, agora tem 20 dias que ela está funcionando. Então, porque na verdade não é a gente que liga, ela ficou pronta, mas a concessionária, né, tem alguns pontos para ela ser ligada. Então, há 20 dias ela foi ligada, não tem nenhum mês. O que é o objetivo da companhia? A gente quer deixar todas as unidades, inclusive as futuras nossas, também autossuficientes em energia. Tá? A gente já tem olhado a possibilidade da nossa segunda planta ser na usina de Minas Gerais, tá? Nós temos uma OBS também em Minas, e a gente tem olhado, tem avaliado, mas a gente ainda não tem nenhum mês de usina pronta. Então, esse foi um programa piloto. O que a gente acredita é que, se for tão bom quanto a princípio é no papel, tá? A gente deve estar implementando mais usinas em todas as unidades, inclusive nas futuras que a gente já vai abrir. Tá? Todas elas estão a nível de projeto, já com o projeto de uma planta solar, tá, ao lado. Mariano, aproveitando que tu tocou nesse assunto, os princípios ESG, eles estão no foco da empresa? A ideia é sempre desenvolver respeitando essas questões? Sim, Dylan. Hoje é um foco muito grande nosso, tá? Principalmente no ambiental. Assim, para ser bem honesto, quando você olha, eu vou falar um pouco do Brasil e um pouco da companhia, tá? Certo, mas assim, claro. Quando você olha o Brasil, a gente tem levado uma fama muito ruim de pouca responsabilidade, principalmente nessa parte ambiental, mas que quem convive com o agro de perto, como eu convivo, vê que é um completo absurdo. Tá? A gente tem uma legislação ambiental muito eficiente, tá? Os produtores, é lógico que existem exceções em algumas regiões, tá? Mas assim, a grande maioria esmagadora dos produtores é muito preocupada com o meio ambiente. A maioria dos produtores, ele é um amigo da natureza, quer preservar a natureza, e assim, se você olhar a termos de legislação, quase todos os produtores, né, respeitam a legislação. Então, o Brasil, você vê que você tem conservação de área no Cerrado que vai de 20% a 35%, e nas regiões do norte é 80%. Nenhum país que eu conheça faz isso. Nossa legislação ela é muito melhor do que, por exemplo, a americana, tá? Mas, lamentavelmente, eu acho que está faltando um pouco mais de marketing para o Brasil, e a gente não tem um discurso muito forte das lideranças do agro nesse sentido. Então, a gente precisa melhorar um pouco mais o marketing nesse ponto. Eu estou falando como setor, tá? Como companhia, a nossa ideia é ser autossuficiente em energia elétrica, tá? Então, é zerar essas emissões de CO2. Hoje a gente tem um programa de reflorestamento, tá? E de mudas nativas da região. Então, todos os nossos campos que a gente trabalha muito com produtores integrados, tá? São produtores que eles multiplicam as sementes para a boa safra. Então, a gente tem à disposição dos nossos integrados esse viveiro de mudas nativas para todos que queiram reflorestar ou fazer algum tipo de reflorestamento nas suas áreas. Nós também temos esse trabalho de distribuição de mudas nativas nas escolas, tá? Principalmente na rede pública e na rede pública rural. E nós estamos temos trabalhado, tá? Aí já em termos de projeto, em gerar crédito de carbono em cima do cultivo de soja. Tá? Então, a gente já tem um projeto em andamento, é algo que hoje não tem uma legislação muito específica, mas a gente tem acompanhado e acredita que é o futuro, é você conseguir fazer medições no solo, na qual você comprove que aquele cultivo da soja, tá, de uma certa maneira, ele está conseguindo agregar no solo o CO2. Tá? Então, basicamente essa é a ideia.
Tá certo, Marino. Bom, Luiz, a gente vê que a empresa, a Boa Safra, está preparada e está com todos os requisitos, né, para negociar, fazer os melhores negócios. Passa para nós aí mais ou menos como é que vai ser essa safra brasileira que está sendo plantada aí, para dar uma boa notícia aí para o Marino sobre as perspectivas aí para a Boa Safra. Bom, o primeiro ponto é que, né, o Marino sabe, todo mundo sabe, agora a gente está focado basicamente agora, o produtor brasileiro, em plantar soja, né? Todo o Centro-Oeste e Sudeste já começou a trabalhar em cima disso. Agora aqui no Sul a gente já tem o Paraná já obviamente já andando e o Rio Grande do Sul daqui a pouquinho. Mas enfim, o Brasil de uma forma geral começa a focar toda a sua atenção aí, né, aos produtores nos trabalhos de plantio da nova safra. E a tendência, né, eu entendo que não tem por que ser diferente, seria uma surpresa enfim, um crescimento de área, né? Mais um crescimento de área aí. Eu acho que a gente está há 3 décadas sem parar, crescendo área ano após ano aí de soja no Brasil. Esse ano não vai ser diferente, até porque o produtor de novo tem um incentivo, né, Marina? Essa questão envolvendo o preço da soja aí nos últimos 2 anos, pelo menos, esse preço extremamente alto que a gente tem visto, né, tem incentivado o produtor a aumentar a sua área de soja, e não vai ser diferente nesse ano, né? Então, a gente está trabalhando hoje com um aumento em torno de 3% da área, se aproximando de 40 milhões de hectares aí pela primeira vez semeados no Brasil. Acho que esse número até pode crescer um pouco mais, a gente pode se surpreender um pouquinho mais aí, até porque os trabalhos estão evoluindo de forma boa, né? Estão evoluindo bem, porque no inicinho ali a gente teve alguns probleminhas que o pessoal esperou um pouquinho da chuva que não estava chegando, mas agora os mapas estão apontando aí para a chegada do período de chuvas em todo o país, praticamente. Inclusive o Marino agora estava com um probleminha para chegar na empresa, né, Marino? Que está chovendo bastante na região. Mas isso é positivo, digamos assim, né? A gente está precisando realmente no Centro-Oeste e no Sudeste, principalmente, da retomada, da recuperação da umidade dos solos, né? Obviamente que a gente não pode ter muitos excessos também de chuva durante o plantio, porque isso atrapalha os trabalhos. Mas, de uma forma geral, o ambiente está se tornando favorável para o desenvolvimento da soja, e isso pode levar também a, daqui a pouco, os produtores aumentarem um pouquinho mais a área ainda. Então, a gente está falando aí de uma área de em torno de 40 milhões de hectares e uma produção potencial aí em torno de 142,3 milhões de toneladas. Então, seria um novo recorde se confirmado, né? Ano passado a gente produziu 137 milhões, em torno disso. Esse número também pode crescer, eu acho que a gente tem potencial, inclusive, de chegar a 145 ou até mais que isso. Inclusive, a gente vai revisar nossos números aí nas próximas semanas. Então, de novo, né, um grande potencial produtivo para a safra brasileira. Como eu falei, principalmente a questão preço, né, influenciando aí a expansão da área. E aí a gente tem que olhar daqui para frente, ver o que vai acontecer, se esses preços vão se manter em níveis elevados. E aí até hoje a gente gravou, né, Dylan, com relação ao USDA de ontem, que mudou um pouquinho a fotografia do mercado em Chicago, né? Então é importante o produtor estar bastante atento aí, porque no momento os preços são muito remuneradores ainda, né? Ano que vem é um novo desafio, é uma nova temporada, tudo pode acontecer, digamos assim, mas o produtor tem que ficar de olho aí para aproveitar os momentos que são favoráveis a ele. Tá certo, Luiz. Marino, então, esse quadro favorável aí para a soja, o Brasil devendo provavelmente, um clima favorável, produzir a maior safra de novo da história e com preços até agora positivos. Eu gostaria que tu contextualizasse o setor de sementes de uma forma assim setorial com esse quadro positivo em relação à produção de soja, Marino. Então, Dylan, eu corroboro aí com o que o Luiz falou, tá? Para falar um pouco do nosso cenário, tá? Em termos de soja, a companhia Boa Safra cresceu 25% em volume, tá? De vendas em relação ao ano passado. Então, a gente está crescendo realmente bastante. Uma grande parte disso se deve a um aumento de área. Uma parte também é que o produtor tem buscado uma semente de maior qualidade e a gente tem conseguido aí, esse ano a gente vai entregar a maior germinação, a maior qualidade de toda a história, tá, da Boa Safra. Nós estamos entregando uma semente com uma média de 94,86 de germinação. É muita germinação, tá? Realmente a gente está tentando entregar a melhor semente e é o que o produtor busca. O produtor
tem investido em tecnologia, seja ela em máquinas, equipamentos melhores, seja em insumos, né, fertilizantes de ponta e também nas melhores sementes. Então, a gente tem percebido isso, tanto os números da Boa Safra, aí, com 25% de crescimento em relação à safra anterior em vendas de semente. Mas o setor está crescendo numa média de 7% a 9%, tá? E você vê que realmente tem uma diminuição, inclusive, da semente salva, tá? Porque tem muitos produtores que salvam a semente, mas muitos também estão percebendo que essa semente salva ela não tem a mesma qualidade de uma semente comprada, então estão partindo a comprar, mas também tem um aumento de área. E aonde a gente vai, a gente tem percebido isso, viu, Luiz? Eu tenho a oportunidade de rodar vários estados do Brasil, tá? A gente tem obras aí de CDs, tanto no Mato Grosso quanto também no Maranhão, e aonde a gente vai, a gente vê essa animação, o produtor aumentando a área, tá? Querendo mais tecnologia, e tudo indica aí uma bela de uma safra, né, que está sendo plantada. Marilo, a gente vê que realmente nos últimos anos o produtor tem obedecido, tem atentado bastante para essas boas práticas agrícolas e esse uso de tecnologia, de semente certificada. Essa profissionalização do produtor, quanto ela tem ajudado o setor de sementes? Dylan, tem ajudado muito, tá? Na verdade, é exatamente como o Luiz colocou. Nos últimos anos, tá, você tem tido um cenário muito positivo de preços, né, para as commodities agrícolas, mas eu até digo um pouco mais, é uma questão muito estrutural. Tá? Se você for olhar a tendência, hoje o mundo tem 7,3 bilhões de pessoas. A FAO estima que em 2030 a gente vai ter em torno de 8,2 bilhões de pessoas. É quase 1 bilhão de pessoas a mais em 10 anos. Tá? Hoje o Brasil já produz alimentos para mais de 1 bilhão. Então, quase 15% do alimento do mundo é produzido no Brasil. E acredita-se que ainda vai aumentar mais. 40% de toda a demanda de alimentos ela vai ser suprida pelo Brasil nos próximos 10 anos. Eu digo do crescimento. Então, o Brasil vai ter que produzir para mais ele produz para 1 bilhão, vai ter que produzir para 1,5 bilhão. Tá? Então, em 10 anos, a gente vai ter que realmente aumentar bastante a nossa produtividade, as áreas plantadas, né, para atingir esse número que a FAO está projetando para o Brasil. E isso tem acontecido nos últimos anos. Tá? Então, você tem um setor que ele tem crescido, tá? Você tem uma população mundial que cresce e você tem também uma renda das pessoas que está crescendo, principalmente na Ásia. Tá? Então, você tem a Ásia, eu destaco a China, né, que tem crescido nos últimos anos, mas você também tem outros países periféricos ali, como Índia, super populoso, Bangladesh, Tailândia, então, próprio Egito. Então, você tem Nigéria, são países que eles estão passando por um período de $2.000 de renda per capita e que eles tendem a ter, né, o maior consumo de proteína dentro da sua população, e isso deve empurrar aí o consumo de soja e também de milho. Então, você tem uma tendência de longo prazo. É claro que no curto prazo é muita oferta e demanda, né? Então, os produtores têm que estar atentos aí com super safras, né? ou falta, ou né, um estoque muito alto que possa vir, né? Mas se você olhar estruturalmente e você olhar ao longo prazo, né, a demanda por alimentos não vai parar de crescer, a demanda por alimentos ela aponta muito para cima, então faz com que o setor, né, apesar dele possa ter alguma volatilidade no curto prazo, mas ele é um setor de uma tendência de crescimento que a gente já tem crescido há 20 anos. Tá? Então, o Brasil em soja tem crescido há 20, 30 anos e tudo aponta que a gente vai crescer aí por no mínimo mais 10, 20 anos, eu acredito que com tranquilidade. Então, essa é uma tendência do setor.
né? Agora, o preço, né, que é o que sempre o produtor quer saber, eu deixo para os especialistas como o Luiz aí, né, definirem, né? Mas essa é uma tendência. Então, a tendência de crescimento e de investimento em tecnologia. Tá? O produtor cada vez mais quer produzir. Porque também aonde é o problema, Dylan, é o custo da lavoura. O custo da lavoura tem subido muito. A lavoura tem se tornado muito cara. E devido a esse custo, a esse preço da lavoura, o produtor não pode errar. Então, o produtor ele quer ser o mais tecnológico possível para tentar não errar. Então, ele tem investido em tecnologia, tá? Em um maquinário melhor, né? Uma colheitadeira melhor, que diminui as perdas, uma plantadeira que planta com eficiência, né? Uma semente de maior qualidade, por isso tem diminuído essa área de semente salva, tá? Melhores insumos, e essa é uma tendência, tá? No setor agricultura de precisão. Então, né, tudo ele vai corroborando, tá, para um aumento de teto produtivo, que é o que o agricultor busca, quer dizer, que é colher mais no mesmo hectare. Tá? E nesse ponto, a biotecnologia e a semente ela tem ajudado muito. Tá? Se você olhar e você conversar com um produtor, você via que há 10 anos atrás a meta dos produtores era colher 60 sacos. Tá? Hoje, um produtor de áreas maduras, né, de um solo já bem trabalhado, né, todo mundo só fala em no mínimo 80, mas já tem produtores querendo 90 e já se vislumbra, tá, uma ideia de chegar a 100 sacos. Então, essa é uma tendência que você tem no país e tudo isso acontece por tecnologias, mas dentre elas, muito importante é a semente, a qualidade da semente, a biotecnologia e toda a pesquisa que vem embarcada aí nesses novos materiais. Bom, tá, o quadro nesses últimos anos é positivo, o quadro atual é positivo, tanto como produção, como comercialização, como essa procura por semente, por insumos, mas eu quero botar algumas questões agora que trazem um pouco de preocupação para o setor. Tem se falado muito na questão, daí eu coloco essa questão tanto para o Luiz quanto para o Marino, sobre um possível apagão de insumos, né? Isso é mais forte, a gente vê com defensivos, já tá tendo alguma preocupação, e também, e principalmente na questão dos fertilizantes, que o Brasil depende muito do material importado, toda essa questão, a preocupação com a falta de energia na China e algumas fábricas, devido à elevação do preço do gás natural, algumas fábricas parando em alguns importantes produtores. No caso das sementes, Marino, esse apagão de insumos, isso pode atingir as sementes? De que forma a semente, nesse pacote de insumos, de que forma a semente, o cenário da semente, ele escapa ou não desse possível apagão? Assim, Dylan, para ser bem honesto, hoje é algo que preocupa muito a gente, tá? A boa safra, né? Eu não posso muito te falar do setor nesse ponto, porque é uma questão um pouco mais nova, tá? Mas eu posso te dizer da companhia da Boa Safra. Nós temos uma política de oferecer para os nossos integrados, tá, uma boa parte dos insumos. Então, como é que a gente conduz? Tá? A Boa Safra ela tem as fábricas, tá? A gente licencia, compra a biotecnologia das empresas que fazem a tecnologia, e a gente contrata um produtor que ele está próximo à nossa fábrica, a gente chama a fábrica de UBS no setor. Então, a gente contrata um produtor que é dono das terras próximo à nossa fábrica para que ele multiplique a semente genética. Então, a gente compra um material genético das empresas de pesquisa, contrata o produtor, multiplica, processa ele na UBS e vende. Tá? E aí vende para a ponta, para produtores e também para revendas. Tá? A maioria vai para revenda, mas para te dar uma ideia, né? Esse ano a gente vai plantar 105 mil hectares em 200 produtores integrados. Tá? Então, esses produtores integrados de 105 mil hectares vão produzir aí sementes para quase 4 milhões de hectares na ponta. Então, esse é o poder nosso de multiplicação. Mas
No nosso ponto em específico, a gente fornece insumos para uma boa parte desses 105 mil hectares. E a gente já comprou isso, né? Nós estamos aí com estoque cheio, digamos assim. Então, a gente já comprou, já recebeu, a gente está com os principais insumos já dentro de casa, tá? Então, é algo que não preocupa hoje a companhia diretamente, mas eu acho que sim, é uma preocupação para o setor. Sim, você está tendo custos muito mais elevados na lavoura, né? E o que preocupa também é a revolvência disso, né? Para o ano que vem, para a próxima, ao que tudo indica, a gente vai ter uma lavoura de soja e de milho, né, com custos assim realmente assustadores. Eu sou produtor na pessoa física, Sim. né? E a gente tem visto aí é um negócio assustador, tá? Luiz, o mercado já está incorporando essa preocupação? Nesse sentido, Dylan, acho que é importante a gente pontuar, né, que esse problema com relação à entrega de defensivos, de fertilizantes, principalmente que é importado, né, não é um problema só brasileiro, né, isso é um problema em nível mundial hoje, problema logístico em nível mundial. A gente começou aí com problemas de containers e tudo mais, e hoje se espalhou para outros níveis da logística, digamos assim. Então, não é só uma questão brasileira, mas de fato é uma preocupação do produtor nessa safra. Eu diria que ainda assim não é algo extremamente relevante, tá? A gente conversa com várias cooperativas, produtores, enfim, empresas em todo o Brasil aí diariamente, e existem sim, assim, em algumas regiões, alguns atrasos importantes, mas nada amplo a ponto de colocar em xeque a produção brasileira, digamos assim. Então é importante a gente pontuar isso, né? Mas claro que sempre existem ali em alguns pontos alguns probleminhas. Mas com relação ao mercado, o mercado obviamente olha para isso, mas ainda não precifica isso, né? Até porque, como eu falei, não existe um problema amplo a ponto de colocar em xeque a produção brasileira. Então, há alguns atrasos em alguns lugares, tudo leva a crer que a gente vai superar isso, né, cedo ou tarde, ou rapidamente, agora nas próximas semanas, vai conseguir plantar toda a área que a gente está esperando, não tem por que, eu acho, se preocupar com isso nesse momento. Então, o mercado, olhando para isso, o que ele olha hoje? Ele olha para uma super safra brasileira, se o clima ajudar, né? A gente não pode ainda quebrar a safra, digamos assim, e também não pode colocar a produtividade muito lá em cima. Então, olhando para uma safra normal, com clima regular, a gente está falando aí de 142, 143 milhões de toneladas. Então, o mercado já começa a precificar isso de alguma forma, mas, claro, daqui para frente a questão climática é a principal, né? Vamos ver se a gente vai conseguir plantar direitinho e vai ter o desenvolvimento bom da soja também, para confirmar o tamanho dessa produção. Então, eu diria que a questão dos insumos ela é importante, obviamente, né? Mas como o próprio Marino colocou, muitas empresas ou produtores já têm boa parte dos insumos em casa já, né? Já receberam tudo. Então, mas é uma preocupação, a gente tem que ficar de olho nisso, mas eu diria que para essa safra ainda não é nada muito importante a ponto de colocar em xeque a produção brasileira. Certo, Luiz. Marino, a gente, nos últimos anos, vê esses pacotes tecnológicos, né, que estão cada vez tendo uma maior relevância para o produtor, o caso da Intacta, agora, recentemente, Conquesta. Esse é um caminho sem volta? Eu te pergunto, porque assim, a gente vê algum ruído por parte dos produtores, algumas reclamações específicas em relação, principalmente, à cobrança dos royalties, né? A ProSoja, por exemplo, está muito preocupada com a questão desse cultivo biotech que está sendo criado, uma joint venture com as principais empresas do setor, e há uma certa preocupação com essa cobrança de royalties. A questão desses pacotes tecnológicos que estão sendo largamente adotados no país, é um caminho sem volta para garantir essa melhor produtividade? Dylan, eu acredito que sim, tá? E primeiro porque assim, a tecnologia ela não tem volta, tá? Então é uma tendência. Falando de vários pontos, tá? Primeiro vamos falar assim do próprio ESG que a gente comentou antes. Então, a lavoura hoje, com biotecnologia, tá? Você tem um menor uso de inseticidas, principalmente para lagarta. Tá? Então, você utiliza muito menos o lagarticida do que anteriormente. É uma tendência, tá, que sejam lançadas novas biotecnologias ao longo dos anos, no futuro, que talvez você vai ter uma soja resistente ao percevejo. Então, quer dizer, você cada vez mais
você traz a biotecnologia para dentro do grão, para dentro da planta, e você tem uma menor utilização de químicos, de produtos na lavoura. Essa é uma tendência que já começou a acontecer e deve continuar. Então, é algo até muito bom, inclusive, para o meio ambiente. Né? Então, essa é uma tendência. E um outro ponto que eu vejo assim que a gente não pode esquecer é, por exemplo, você olhando até países próximos da América do Sul. Então, você tem países próximos que eles não têm uma legislação de royalties e de tecnologia, e você vê que esses países, em níveis de teto produtivo, eles estão perdendo para o Brasil. Tá? Então, o Brasil tem produzido muito mais do que esses países. Mas eles são países que, no final do dia, tá? Quando você pega uma multinacional que vai investir numa pesquisa de um novo material, que vai investir num novo DNA, numa nova resistência, né? Ele sabe que aquilo vai gerar mais produtividade para o agricultor. Porque o agricultor não é obrigado a comprar, tá, Dylan? Sim, claro. Ele não é, ele Sim. planta porque ele quer. E se ele quer, é porque normalmente ele tem um ganho de produtividade. Então, assim, nos países que não existe esse respeito ou que os royalties não são pagos, o que você acontece? Você destrói a pesquisa do país. Então, o Brasil, a gente só está indo para esse caminho que a gente tem conseguido ter, por exemplo, esses altos níveis de produtividade, que eu te falei, a gente produzia, todo mundo queria 60, hoje todo mundo fala em no mínimo 80, e com alguns produtores, o cara quer 90, 100, por quê? Porque teve muitos lançamentos. Para você ter ideia, eu que estou no setor de semente, daqui a 5 anos, olha, mais de 80% dos materiais que vão ser vendidos daqui a 5 anos, eles não foram lançados ainda. Então, o negócio é muito rápido, você tem muita tecnologia, muito produto novo sendo lançado, com um teto produtivo mais alto. Tá? Se você pegar, é só você ir hoje pegar um material de 20 anos atrás, de 10 anos atrás. Você nunca vai produzir o que está produzindo. Então, querendo ou não, eu entendo que os royalties são caros, né? É uma reclamação dos produtores, mas no final do dia é uma tendência, tá? Eu acho que se esse ciclo ele é quebrado, se você fala para a indústria, fala assim, olha, indústria, para a sua pesquisa que não vai ter mais royalties, né? Eu acho que no médio prazo é muito pior para o agricultor brasileiro, porque a gente não vai estacionar no teto produtivo e o país vai começar a se tornar não tão viável quanto é hoje. O Brasil é muito competitivo hoje porque a gente tem um alto teto produtivo, né? Lógico, um clima favorável, mas esse teto produtivo ele só foi criado, tá? Devido à pesquisa, não se pode esquecer. Então, assim, a soja, ela tem poucos anos que ela é plantada no Centro-Oeste e no norte do país também. Isso só foi possível através da pesquisa, chegar nessa produtividade através da pesquisa. Então, acho que o país, ele ir contra a pesquisa, é ele ir contra a mão de tudo. Bom, a gente começa a conversar, sempre surge assunto e a conversa vai longe. Mas então, para a gente começar a encaminhar o final desse resenha Safras, que teve como principal assunto a questão do setor de sementes, Marino, se depender da boa safra, não vai faltar semente para o produtor e semente de qualidade, é isso? É exatamente isso. A gente está. Esse ano meio que já passou, tá? Então a gente está terminando os embarques agora, tá? Foram muito bens, tá? A gente ainda falta um pouco de embarque para o norte do país, a gente atende, né, Maranhão, Bahia, Piauí, Tocantins, esses embarques ainda estão ocorrendo, mas aqui principalmente no Goiás, Minas e o Mato Grosso, mais de 90% dos embarques já aconteceram, então não faltou semente e no que depender da boa safra, a gente está bem preparado, tá, para poder oferecer sementes já para a próxima safra, que a gente já está, né, como a gente está bem no comecinho, que é o plantio, né, quando termina o plantio, a gente já começa a trabalhar com a próxima, mais ou menos esse é o nosso modelo de negócio. Luiz, também não vai faltar demanda para a semente da boa safra, é isso?
Não, pode ficar tranquilo aí que a demanda, digamos assim, está garantida, né? A gente sabe que existem alguns desafios em nível mundial aí, principalmente olhando para a China, né? Um crescimento provavelmente menor, toda essa retomada econômica mundial pós-pandemia colocam algumas dúvidas. Mas com relação à demanda de uma forma geral, a gente não precisa ter grandes preocupações. A demanda vai acontecer, a demanda chinesa, né? Vai ser aí acima de 100 milhões de toneladas nessa temporada. Até porque a gente sabe, né, toda a importância da segurança alimentar, a gente percebeu isso ao longo dos últimos anos, aí, né, durante a pandemia. Então, a gente pode ter alguns percalços, mas a demanda está garantida sim. Então, é só a gente produzir que a gente consegue vender, né? A gente tem uma demanda garantida. E só para pegar o gancho, Dylan, só para complementar também a questão tecnológica, há alguns anos, né, atrás, a gente falava que existiam algumas diferenças entre o produtor brasileiro e o americano, digamos assim, né? Principalmente com relação à tecnologia utilizada. Hoje em dia isso não existe mais. A tecnologia brasileira é tão boa quanto a americana, ou até mesmo superior, né? Principalmente na soja e no milho. Então, eu diria que hoje em dia uma diferença que ainda existe, ou a única diferença que existe entre os produtores americanos e brasileiros, seria a maneira que eles enxergam o mercado e a maneira que eles utilizam as ferramentas que o mercado oferece para eles mitigarem risco, ou fazer venda futura e tudo mais, né? Então, eu digo que o produtor brasileiro também tem evoluído bastante nisso, mas ele tem que evoluir mais ainda, porque, como eu coloquei, o próximo ano tudo pode acontecer de novo, digamos assim, principalmente com relação a câmbio e a mercado. Então, é importante sempre o produtor ficar atento, né, e utilizar as ferramentas que o mercado oferece para mitigar os riscos dele e continuar fazer com que a margem dele continue crescendo aí, como tem sido nas últimas temporadas. Tá certo, obrigado. Luiz Fernando Roque, analista de safras e mercado do mercado de soja. Obrigado pela participação. Eu e o Luiz Fernando conversamos hoje com o nosso convidado, o CEO da Boa Safra Sementes, o Marino Colpo. Eu também, em nome de Safras e Mercado, te agradeço pela participação, Marino. Muito obrigado, Dylan. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado a todos os telespectadores aí do Safras e Mercado. Esse foi o Resenha Safras, com foco no mercado de sementes. Eu convido a todos que estão participando para nos visitarem no canal do YouTube, no Safras TV, se inscrever no nosso canal, também garantir as notificações, visitar o nosso site, safras.com.br, e também ouvir esses programas através das plataformas. Esse programa que está em vídeo também está disponível em podcast. Obrigado, Marino. Obrigado, Luiz Fernando.